Boa tarde a todos, que Exu abençoe, salve Guardião Divino, salve Caminho Ancestral. Pedir para quem que nos acompanha aí, tá nos seguindo lá no Instagram, que é o Instagram do Guardião Divino, tá nos acompanhando aí no YouTube, né? Quem gostar aí, quiser passar para um amigo, se inscrever, tá nos acompanhando, dá força aí pra gente, tá continuando o nosso trabalho, falando sobre a espiritualidade, sobre o culto tradicional, sobre o nosso culto brasileiro, das nossas divindades brasileiras, né? Esse nosso culto familiar. Hoje a gente vai falar, pessoal, então, sobre um assunto que vem sido pedido pra gente. Eu já falei até um tempo atrás numa rede social sobre esse assunto, mas aqui no YouTube ainda não havia falado, então nós vamos falar hoje sobre Orixá briga pela minha cabeça, né? Como é que funciona? Então, se puder aí compartilhar, acompanhar, e bora lá, vamos nesse assunto aí. Então, pessoal, vamos falar sobre Orixá briga pela minha cabeça. O que eu anotei aqui pra gente não sair do prumo? Os orixás, eles ganharam uma incumbência de Olodumare para gerir, para cuidar, para zelar, para que as coisas não saiam da ordem, em termos do equilíbrio do planeta, né, do equilíbrio do universo. Então essa é a incumbência dos orixás perante os desígnios de Olodumare. Como eu disse assim, são responsáveis pelo equilíbrio do planeta como um todo. As águas dos rios, as águas dos mares, os seres humanos e toda a sua grandiosidade. Fala do micro, fala do macro, fala dos animais. Então a gente pensar nos animais, todos os animais pequenos, os animais médios, os animais selvagens, os animais domésticos. Então, para que isso tudo aconteça com equilíbrio, o micro, a gente pode falar que fala dos seres humanos, porque nós somos parte desse equilíbrio, né? Quando fala-se dos seres humanos, quando fala do micro, fala das células e de tudo que dentro da gente funciona perfeitamente nesse momento que a gente está trocando essa ideia, expandindo a nossa consciência, quantas coisas estão acontecendo no nosso corpo que a gente não se dá conta, né? Pequenas coisas, os nossos vasos sanguíneos, as nossas células, os nossos tecidos, o nosso cérebro, como ele está funcionando, absorvendo essas informações, me escutando, eu falando para vocês, olha quanta coisa nesse momento que está acontecendo. Tudo isso é responsabilidade dos orixás. Veja o macro, para que tudo consiga caber dentro dessa perfeição e que a gente consiga passar por esse mercado que é a Terra, para depois voltar ao mundo espiritual, que a gente possa viver e tenha ferramentas para que a gente viva da melhor maneira possível, dependendo do nosso esforço. Então veja o quanto que o orixá ele é grandioso e possui os seus atributos, e esses atributos eles são muito ligados a esses processos, né? Que são as qualidades que esses orixás têm e trazem com eles, e a gente conhece muito bem essas qualidades, não é verdade? Então, o que eu quero dizer é que o orixá, propriamente dito, ele não está preocupado se a gente vai se iniciar para ele, se a gente faz algo ou deixa de fazer, porque ele está lá, no lugar concreto, onde ele deveria estar, onde foi designado por Olodumare para ele estar cumprindo com os desígnios do equilíbrio planetário, do equilíbrio universal. Então, claro, ele se preocupa com o equilíbrio do micro e do macro, mas ele não está preocupado se eu não estou com o meu amor, se eu não estou com o meu trabalho. Isso é um problema meu, que eu tenho que entender que a minha parte eu devo fazer. Isso não é algo pertinente ao orixá. Eu não posso trazer para o patamar humano algo que é divino. Entende? Eu não posso. Eu não posso dizer, por exemplo, que o que fazem dessa questão do orixá, dessa briga de orixá, que é trazido dentro dos terreiros, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, por esse caminho de entendimento e caminho
dessa diversidade de culturas e cultos que tem nessa história da nossa religiosidade. Não estou criticando, né, mas esses acontecimentos diaspóricos, eles trouxeram, se inclinaram para que se tivesse esse entendimento de pai e mãe de cabeça. De pai e mãe de cabeça. Então, se você está dentro das religiões diaspóricas, você tem um pai e uma mãe de cabeça. Mas isso faz parte do culto, da religião em si. Não diz lá nas escritas de Ifá, não diz isso, que você tem um pai e uma mãe de cabeça. Pelo que me consta, diz que eu tenho um Ori. Esse é o meu pai e minha mãe de cabeça. Esse é o meu pai e minha mãe de cabeça. Que vai me trazer uma energia que eu necessite, uma energia em mim que falte na minha vida. E aí então o Ori vai buscar um caminho para que eu encontre e consiga colocar essa energia de algum orixá, de alguma divindade, de algum culto ancestral, enfim. Mas essa questão de orixás brigando pela minha cabeça, eu acho que a gente deve sair um pouquinho dessa, até uma maluquice, né? É uma questão que a gente, é muito romantismo, né? Por toda essa coisa desse hibridismo dentro das nossas religiões, que por muitas vezes essa coisa de pegar uma coisa de cada lugar acaba ficando muito perigoso e acaba trazendo isso, né? E muitas vezes as pessoas acabam ficando até com problemas em suas vidas, trazendo energias nesses entendimentos de trazer orixá de pai e mãe de cabeça para a vida da pessoa, sem saber se aquela energia é uma energia compatível para aquela pessoa, se é uma energia boa para que ela caminhe na vida dela, e acabam trazendo, levando aquela energia, e depois vêm dizer que não tem orixá errado. Desculpe, mas se você coloca uma energia numa pessoa e aquela energia não é compatível, ela não pode fazer bem para essa pessoa. Então não vem me dizer que não tem orixá errado. Orixá errado realmente não tem, mas tem uma feitura errada, tem uma interpretação errada, tem uma maneira de construção errada. Então essa maneira de estar trazendo pai e mãe de cabeça para dentro da vida das pessoas, tendo isso como uma verdade, é bom que a gente tenha muito cuidado. Quem faz, que defenda isso, que vista essa camiseta do pai e da mãe de cabeça, mas saiba das consequências, né? Para quem acredita e defende a bandeira do pai e mãe de cabeça, que se atenha ao pai e mãe de cabeça e não realize iniciações africanas, pois são conceitos diferentes, né? Justamente, né? Então, essa mistura que está tendo hoje, na verdade, né? É uma mistura muito grande, é o que eu disse, é uma lambança. É uma lambança que... Por que as pessoas muitas vezes não andam, não caminham na vida? Acabam piorando quando fazem suas feituras, né? Tanto na Umbanda, que agora tem muitas coisas acontecendo dentro da Umbanda agora, 2025, né? Que tá até jogando Obi, eles estão abrindo Obi dentro de gira de Umbanda, fazendo horrores, trazendo orixás bom, esse hibridismo, né? Esse pegar uma coisa de cada lugar e trazer para dentro do nosso culto e acabar fazendo com as pessoas, usando as pessoas de cobaia. Usando as pessoas de cobaia, ver o que dá certo, o que não dá, e, desculpe a palavra, que se lasque quem foi feito, né, de cobaia, né? Viva a sua vida assim, do jeito que é assim mesmo, meu filho. Não, é isso aí, né? Se não fosse com ele, estaria bem pior a tua vida, e por aí vai. Então, assim, falando, né, a gente não queria falar muito, mas o sacerdote, sim, ele tem responsabilidade no culto, ele tem responsabilidade sobre todo esse aspecto religioso, todo esse aspecto de cuidar do próximo, todo esse aspecto de levar o máximo do entendimento que se tem sobre o conceito, né? E sobre orixá, falando de orixá, nessa questão de briga, de orixá brigando por cabeça, mais uma vez dizendo, trazer o orixá ao patamar humano. Então, como eu disse, então o orixá, ele transa, e aí eu nasci. É isso, é mais ou menos isso. Eles transam ali e eu nasço. Então eu sou um filho de orixá. É mais ou menos isso, pessoal. Então eu não posso ser filho de orixá, porque o orixá não está na terra. Eu posso ser um integrante do culto, eu posso fazer parte do culto de orixá. Como eu já expliquei também, tem outros vídeos sobre isso. Mas o que eu quero dizer, deixar aqui o nosso entendimento
a nossa verdade, o que é bom, como eu costumo sempre dizer, pra gente, pra nossa casa, pro guardião divino, como a gente leva as coisas, como a espiritualidade nos traz, como os mais velhos nos trazem aqui. O orixá não briga pela cabeça de ninguém, né? Quem briga pela nossa própria cabeça somos nós, que trouxemos problemas, que nos absorvemos problemas, abrimos portas para que a negatividade entre, para que as más associações se façam, né? Para que a gente tenha maus amores, maus relacionamentos sociais, né? Consequentemente, negatividade em todos os aspectos, em todos os caminhos da nossa vida. Então, a gente deve cuidar da nossa cabeça, né? Cuidar do nosso ori e prestar atenção, né? A gente precisa, eu sempre digo, a gente deve fazer o caminho de volta, né? Pensar um pouquinho, tá? Então é o que a gente traz aqui. Desejo a todos que a gente tenha trazido um pouco de expansão de consciência nesse vídeo sobre os orixás que brigam pela nossa cabeça, né? Que a gente é muito importante, realmente, a gente é muito importante. Mas a gente é muito importante entendendo a nossa individualidade para que a gente possa fazer parte dessa coletividade. Aí sim, a gente pode dizer que a gente está interagindo positivamente com esse todo, com esse micro, com esse macro, enfim, podemos dizer que estamos positivamente caminhando com o orixá, certo? Então é isso que a gente tem para dizer aqui nessa tarde. Um grande abraço a todos, peço que quem gostou do vídeo aí, dá um joinha pra gente, compartilha com um amigo, com um camarada aí, com uma amiga, tá certo, meu irmão, tá certo, minha irmã? Um grande abraço, tamo junto, guardião divino, é nóis, Exu abençoe.